Rodrigo, sempre um prazer recebê-lo, obrigado pela atenção. Rodrigo está ao vivo aqui com a gente, 11h17. Você não vai me dizer que tem fuso horário diferente em Teresópolis, né? Boa noite, Kleber, boa noite, Paloma, Vanderlei, o Dodô também, o Noriega, prazer estar participando do programa. Não, aqui ainda é o mesmo horário, amanhã é que começa o nosso deslocamento. Primeiro vamos a Santa Cruz de la Sierra, dormiremos lá. E somente na terça-feira mesmo, 3 horas antes do início da partida, que está programada a nossa chegada em El Alto. O pessoal me falou que você estava acompanhando com atenção a reportagem com o Jean Lucas. E os intérpretes de expressão dizendo assim, pô, parece que ele é o tipo da matéria que o jogador, isso mais ou menos que o Vanderlei falou, a reação do jogador interessa à seleção brasileira. Eu acompanhei que principalmente o Dodô e o Vanderlei falaram e falaram com sabedoria, porque é a essência do jogador brasileiro, né? Mesmo aqueles que estão na Europa, eles tiveram uma origem, quase que na totalidade, uma origem humilde, e o futebol como sendo, né, na maioria das vezes, a sua tábua de salvação. Eu tive a oportunidade, né, de ainda em 2017, estando no Flamengo, participar dessa transição do Jean Lucas para a equipe principal. E desde então ele já se mostrou, além de talentoso, um jovem com bastante personalidade. Isso ele sempre teve, uma confiança, né, na sua capacidade, e isso acabou confirmando aí durante a trajetória, apesar de jovem, a trajetória que ele teve até hoje. Olha o Rodrigo Caetano aí, Paloma. Rodrigo, boa noite, obrigada por estar aqui com a gente, nesse momento tão especial e diferente que vive a seleção brasileira. Queria que você falasse um pouco do Ancelotti. A gente teve grandes técnicos que passaram pela seleção brasileira, cada um com suas virtudes, suas deficiências. Na tua visão, o que o Ancelotti traz de melhor nessa nova fase? O que ele ainda precisa se adaptar? Como tem sido esses primeiros meses de trabalho com o Ancelotti? Mas principalmente, o que ele tem de melhor que os outros não tinham, que é muito único dele? E você já conhecia ele pessoalmente, Rodrigo, ou não? Você conheceu quando ele chegou? Não, eu conheci ele ainda pessoalmente em Madrid, quando, né, finalizamos a negociação da contratação dele, que estivemos lá, eu e o Juan, e a partir de então é óbvio que a nossa relação ela se tornou cada vez mais próxima, mas vale ressaltar que essa classificação para a Copa do Mundo ano que vem, ela tem o trabalho dos antecessores do Ancelotti, sem dúvida alguma, que começou até com um período de preparação com o Ramon, passando pelo Fernando e pelo Dorival a maior parte do tempo, né? Enfim, todos eles têm aí a sua colaboração, e eu penso que até o presente momento que o Ancelotti tem demonstrado assim a sua simplicidade nos trabalhos, na sua ideia de jogo, na sua forma de se relacionar, envolvendo a todos aqui do staff da CBF, ou seja, né, apesar, né, de toda a trajetória vencedora, ele se mostra um aglutinador, e aí nós temos na bancada também um dos maiores vencedores do futebol brasileiro e mundial, que é o Vanderlei, e ele trabalha da mesma forma. Tive a oportunidade de trabalhar com ele em 2 clubes, e ele envolve todas as áreas, está sempre disposto a receber informação das diversas áreas. Enfim, para melhor tomada de decisão, o Ancelotti é semelhante, é dessa forma, né? Quem lidera assim de forma vencedora tem essa característica. O Vanderlei, o citado pelo Rodrigo, eu comecei a conhecer o Vanderlei no Bragantino, mas você tinha trabalhado com o Lopes, né? Você foi assistente do Lopes, e aí ele trouxe o Bragantino para uma final que ficou histórica aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, Bragantino e Novo Horizontino, era o Nelsinho Batista, no Novo Horizontino ele foi campeão. E depois disso, Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo, Real Madrid e Seleção Brasileira. O Cruzeiro, os 2 primeiros campeonatos de pontos corridos, 2003 ele ganhou pelo Cruzeiro e 2004 pelo Santos. E depois Real Madrid e a Seleção Brasileira em 98, né? Depois da Copa. O repórter Vanderlei Luxemburgo pergunta o quê para o diretor de seleção Rodrigo Caetano? O repórter Luxemburgo. Rodrigo está com cabelo bonito, hein, Rodrigo? Já que a gente começou nessa, né? Já é a pauta da primeira reportagem do Já programa. que a gente está nessa levada. Sabe por quê? Porque eu sou um bom ouvinte, Vanderlei. E eu, desde muito tempo que tu me sugeria isso, hein? Aí eu resolvi seguir a tua indicação. Eu vou puxar um gancho, então. Não, mas não tá bonito, Vanderlei. Não, tá bem também. Tá todo mundo bem aqui hoje. É porque eu fiz implante, né? Eu tenho implante, né?
E eu tenho implante, eu sempre entendi. escondi isso, eu sempre falei isso, né? Que o doutor Entendi. faleceu, né? Agora que eu entendi. Ricardo, né? E Mas aí, vai. Quem me indicou foi o doutor Marco Aurélio Cunha. Aí eu falava, Rodrigo, vai ficar igualzinho a mim, Rodrigo. Vai fazer igualzinho, Rodrigo. É verdade. Aí agora como é que ele tá bonito, olha só. Rejuvenesce. E é verdade, o Vanderlei insistia. Vai lá que melhora bastante. Aí resolvi seguir a dica. Ô, Vanderlei, puxando um pouco do gancho do que a gente viu da emoção do Jean Lucas, hoje para estar na seleção brasileira tem que querer. Você acha que o Neymar, e até replicando a pergunta para o Rodrigo Caetano também, o Neymar tem que querer hoje, só depende dele querer estar na seleção brasileira? Assim, primeiro mandar um abraço pro Rodrigo, que a gente já se conhece há tanto tempo, né? E o Rodrigo começou com o Paulo César Carpegiani, ele já me liberou o centro de treinamento lá para eu treinar lá com o Paulo César Carpegiani, ele já era o diretor lá do Paulo César Carpegiani. Que nem agora, o Rodrigo jogou bola. Então é um cara que é do meio, né? Nós podemos divergir em algumas coisas, mas a divergência faz parte de pessoas inteligentes que podem divergir, mas a amizade fica sempre preservada, que são ideias diferentes, né? Sim. Então o que eu acho assim, pensando a nível de seleção brasileira, envolvendo jogadores nossos, nós estamos num momento muito crucial do Brasil, não é da seleção brasileira, é do futebol brasileiro como um todo. As pessoas não estão preocupadas para discutir o futebol brasileiro como tem que ser discutido. A essência do futebol brasileiro. O Ancelotti é fantástico, ninguém discute a qualidade do Ancelotti, ninguém discute a minha qualidade. Só que nesse momento, para o Brasil, não seria aceito nenhum treinador brasileiro para dirigir a seleção, diferentemente como foi aceito o Ancelotti, porque a opinião pública não queria que fosse um técnico brasileiro. A rejeição seria muito grande e ia ser como sempre foi. Ia ser como se... O Zagallo foi rejeitado, o Parreira foi para a Copa do Mundo. Acho que qualquer técnico brasileiro teria problema. Um que fosse, teria problema. O Ancelotti veio e botou a coisa certa, porque era um acerto da opinião pública de aceitar um cara de fora, porque diz que o futebol brasileiro precisa que um cara que venha de fora para tocar. Você não concorda com isso? Não concordo. Posso só, sem te interromper, e já te interrompendo, como diria o Jô Soares, e a gente vai falar disso do Neymar, posso usar essa tua análise como uma pergunta do repórter Vanderlei Luxemburgo para o diretor de seleção? Mas se eu não concluir meu raciocínio, não tem como perguntar. Não, para eu perguntar para ele. Mas respondendo uma coisa que eu não concluí o raciocínio, para poder ajudar e nós podemos divergir inteligência. Para eu perguntar, aproveitando o seu comentário, eu perguntaria... Mas eu não tenho meu comentário, Kleber, você está interpretando... Continua, Vanderlei. Não, porque, assim, você falar do futebol brasileiro, por exemplo, nós fomos campeões do mundo, nós tivemos sempre a base do futebol brasileiro para ser campeão do mundo, que jogaram no Brasil mais tempo. Ficaram no Brasil se identificando com o povo brasileiro, se identificando com a torcida brasileira. O Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, foram campeões. Neymar, quando foi para fora do Brasil, jogou 3 anos aqui no Brasil. Eu vejo agora, no momento da seleção brasileira, nossos jogadores lá fora sem uma identidade. Hoje no Brasil, você usa a camisa do Manchester City, do Real Madrid, do Barcelona, e você vê muito poucos jogadores, pessoas torcedores, com a camisa nossa. Então, existe uma identificação diferente que o Ancelotti pode ajudar muito pela cultura europeia, para os jogadores estarem acostumados a uma cultura europeia que estão lá jogando lá. Por exemplo, um quarto zagueiro aqui que você não conhecia, que o Noruega não conhecia e que eu não conhecia e que é bom jogador. Mas ele foi muito cedo para a Europa. Então nós estamos perdendo os nossos jogadores muito precoces. E eu falei um tempo atrás, nós vamos ter jogadores convocados para a seleção brasileira que nós não conhecemos. E está acontecendo isso aí. Então é um momento muito difícil. Olha, eu estou torcendo para o Ancelotti, é um baita de uma pessoa boa, cidadão do bem. Conhece, é boleiro, esquece aquela coisa do terno e gravata, como eu usava antigamente. Ele é boleirão, é um cara meio, sabe, se dá muito bem com o jogador e eu torço para ganhar, porque o Brasil, se não ganhar uma Copa do Mundo, nós torcemos hoje o melhor treinador do mundo, considerado o melhor treinador do mundo, para estar na seleção brasileira. Se nós não ganharmos, eu quero ver como é que nós vamos, Rodrigo, aí que é a pergunta, como é que nós vamos poder tocar o Brasil depois de uma Copa do Mundo, onde o melhor treinador do mundo, e eu quero que ganhe. Vai ser muito bom, mas se não ganhar, eu quero ver como é que eles vão ficar depois da Copa do Mundo. Essa é a minha pergunta que eu faço. Bom, primeiro, Vanderlei, concordo com algumas posições. Hoje, infelizmente, essa questão econômica, ela muitas vezes obriga os clubes, né, a que os atletas jovens sejam transferidos. Isso, na minha visão, infelizmente, é uma necessidade atual dos clubes. E se você vê, clubes que têm uma melhor condição financeira estão repatriando os jogadores já numa idade média, né, há 5, 10 anos talvez atrás, os que voltavam ao Brasil já eram numa idade avançada. Então você vê hoje exemplos de Flamengo e Palmeiras repatriando atletas ainda numa idade média de 25, 26, 27 anos. Ou seja, por conta dessa condição
econômica e financeira, né? É óbvio que gostaríamos de ter esses jogadores muito mais identificados aqui. Bom, eu particularmente, eu também comungo da ideia que o futebol brasileiro, infelizmente, tem uma influência externa muito grande. Eu não falo seleção, falo dos clubes, né? Eu não sei até que ponto, num futuro não muito distante, até a escalação do time vai passar hoje por uma pesquisa de aprovação na internet. Não sei, porque decisões hoje tomadas pelos clubes são muito baseadas nessa questão hoje das redes sociais, o que nós temos que ter o cuidado, que tem muito conteúdo positivo, mas a gente tem que ter o cuidado para fazer um filtro para que isso não interfira na tomada de decisão dos clubes. Posso dar uma ajudada para ele? Rodrigo, posso dar uma ajudada nisso aí para completar minha pergunta? Sim. Rodrigo, essa situação que você falou, né, da parte econômica, eu vejo ela muito mais em cima dos empresários que em cima dos jogadores. Os empresários têm muito mais necessidade de colocar o jogador para fora do que o próprio jogador. Porque o jogador talentoso com 20 anos, com 23 anos, a diferença são só 3 anos, ele vai ganhar dinheiro no Brasil, talvez não tanto, mas o tempo ainda dá para ganhar. Eu vejo os empresários com muita necessidade de fazer um negócio para ir e para voltar. Que são dois negócios, um quando vai e o outro quando volta. Eles estão sendo mais estimulados do que porque o Neymar conseguiu ficar sendo o melhor jogador do Brasil, 3 anos aqui no Brasil. Não, sem dúvida. Então isso a gente até vai em cima disso. A gente vai até debater mais sobre isso, que a gente está precisando liberar daqui a pouco mas eles são... Não, eu queria que você respondesse Eu não vejo o Rodrigo, ele vai ficar meia hora com a gente aí, cara. E depois, assim, eu queria aproveitar aquilo que o Vanderlei não deixou molhar o bico, o que ele falou do comentário dele, eu queria te perguntar, agora eu quero perguntar para o diretor de seleção. Qualquer técnico brasileiro teria mais problema de rejeição do que o Ancelotti tem? Não, mas, Kleber, eu comecei falando dos clubes porque eu vejo que é um movimento mesmo. Nosso nível de tolerância com os nossos profissionais é muito baixo. Isso é fato. Eu não estou aqui comparando qualidade, porque nós temos grandes técnicos brasileiros, como grandes técnicos no exterior. O próprio Vanderlei trabalhou lá fora, ele sabe disso. Ele não foi por acaso, ele foi por toda a trajetória, conquistas, enfim, conhecimento. Então, assim, só que é fato que nós temos uma tolerância muito baixa em relação aos nossos profissionais. Isso a gente vê aí pela rotatividade de técnicos, enquanto que muitas vezes de outra cultura tem um pouco mais de tolerância. Esse é um cuidado, é um ponto de reflexão e de discussão que temos que ter. Até para que possamos não só ter um respeito maior com os nossos profissionais, como também formar novos, né? Senão, dificilmente você vê aí algum treinador jovem surgindo no Brasil que tenha tido tempo suficiente para desempenhar o seu trabalho, né? Infelizmente. Então, eu espero que tenhamos daqui até a Copa uma trajetória que nos credencie, quem sabe, a chegar numa semifinal, porque desde 2014, entre 2002, que foi campeão, até o 2022, somente em 2014 que chegamos numa semifinal, né? Então, antes de falarmos numa final, eu acho que nós temos que nos colocar entre esses postulantes. E aí, obviamente, tentar recolocar a seleção brasileira, o futebol brasileiro, no lugar que merece. Eu acho que vai ser bom para todo mundo, atletas, técnicos, enfim. Caso isso não ocorra, eu penso sempre em continuidade, né? Eu sempre fui um defensor de continuidade, muitas vezes nos clubes a decisão não era ou não foi só minha, não é do executivo, né? Porque ainda tem essa questão política, né, nos clubes, mas eu sempre vou pela continuidade e se o trabalho for bom, tomara Deus que permaneça, porque como eu disse no início, Kleber, Vanderlei, Dodô, Noriega e Paloma, o Ancelotti tem, entre muitas características, né, de envolver as pessoas, envolver os departamentos, ser um líder de forma muito simples e fazer com que os atletas, o Vanderlei, que é treinador e extremamente vencedor, sabe, quando o atleta compra a ideia do treinador, né, quando ele defende e entende bem o que o treinador deseja como modelo de jogo, facilita muito e o caminho encurta bastante, né, nesse processo todo de ter um time ideal para a Copa do Mundo, que é o que a gente deseja. Peraí, Vanderlei, nós estamos falando com o Rodrigo Caetano, que é o diretor de seleção da Seleção Brasileira, diretor de seleção da CBF, e pelo que eu peguei dessa resposta, independentemente do resultado da Copa do Mundo, pelo trabalho analisado, no gosto dele, o Ancelotti continuaria
para o ciclo da Copa de 2030. Eu acho, se eu sou o presidente da CBF hoje, trazendo o melhor treinador já do mundo... tenta renovar, né? Eu faria um contrato até a outra Copa do Mundo. Porque aí ele teria tempo, um projeto não é de uma temporada. O projeto é longo. Lógico. Agora parecia salvação. Agora é o que é uma novidade. Mas se o Brasil entende que o futebol brasileiro precisa de um treinador europeu... Nada como um ciclo. Até para mudar as características nossas, para nós nos adaptar a uma outra realidade, que faça o contrato até a próxima Copa do Mundo, para dar tempo para que ele possa... Aí ele vai ter um ciclo completo, eliminatória, conhecer muito mais o continente. Você pegou a mesma coisa que eu peguei, eu faria a mesma coisa. E imagino que essa seria a ideia. Agora, claro, isso depende do Ancelotti também, né? Também, né, Cleber? Mas assim, uma coisa que vocês devem ter observado é o interesse dele em estar envolvido com a nossa cultura, que não é somente a cultura de futebol. Né? Rodrigo. Ele falando português é demais, não, o esforço dele. Rodrigo. Se você observar... Rodrigo, meu irmão, preste bem atenção, a gente está na bola há muito tempo, então você é mais novo do que eu, né? Estou na bola há muito tempo. O interesse do Ancelotti é o seguinte, ele quer ganhar. E ele vê mais a possibilidade de ganhar no Brasil que na Itália. Se fosse para poder fazer um trabalho, ele é italiano, pegaria a Itália que tem há 20 anos sem disputar a Copa do Mundo e ia para lá realizar um trabalho. Agora ele quer ganhar, e para ganhar é o Brasil que vai levar ele para ganhar. Esse negócio de dizer que ele está aqui porque ele quer se identificar com o Brasil, eu sei, é legal, também tentei falar espanhol. Não, mas faz parte, não faz? Não, mas não é só isso. A identificação faz parte, né? Tá, faz parte, mas eu acho que ele quer ganhar como eu quero ganhar. Agora, se ele quisesse fazer um trabalho... Aonde que tinha que fazer? Era na Itália, que lá está 20 anos sem ir para uma Copa do Mundo. É que o cara está me ligando agora, o Rodrigo Gaetano, não sei se você quer ser técnico da seleção italiana. Você topa, não? Não. Não? Não. Mas por que não? Por que não? Nori, faz... Mas só para complementar, é assim, ele não seria, dito por ele, inclusive, que essa questão de... Ele nunca foi treinador de seleção, né? A primeira vez. Ele também está aprendendo como funciona uma seleção brasileira, como eu, que estou há 1 ano e meio aqui, né? Sempre trabalhei em clube, são 22 anos em clube. Então, isso modifica muito, né? Quem o Vanderlei esteve aqui sabe que é uma dinâmica completamente diferente. Então, assim, ele sempre desejou treinar não foi qualquer seleção, foi a seleção brasileira. Por quê? Porque ele se identifica um pouco com isso, né? Ele teve não só como treinador vários atletas brasileiros, como também ele considera entre os melhores amigos dele, né? Tanto o Cerezo como o Falcão. Quando fomos assistir o jogo do Atlético, ele fez questão de levar o Toninho no jogo conosco, da mesma forma que aconteceu com o Falcão. Isso foi de uma forma muito natural. Bem como querer estar no estádio, ele né, faz ele confidencia pra gente, né? Que uma das coisas que mais ele admira é essa questão da paixão do torcedor brasileiro pelo futebol, que isso a gente sabe que é único no nosso país, né? Então, assim, uma série de questões que tenho certeza que se o trabalho for realmente se desenrolando de uma forma positiva, ele certamente teria interesse em continuar assim. Nori, 1-2 com o Rodrigo Caetano. Rapidinho para o Rodrigo, boa noite. Estão me falando que é 6-1. É 6-1, vamos embora. Há algumas semanas eu perguntei para o Rodrigo essa questão dos amistosos da seleção e eu quero saber o que a gente tem de novo. A seleção joga com a Bolívia agora, depois Coreia do Sul e Japão. E Coreia. E depois... Seleções africanas. A ideia era com dois jogos com seleções africanas e 4 com europeias. É por aí? Isso. E já tem seleção europeia para o Brasil jogar? Já tem alguma coisa fechada? Noriega, está perfeito aí, o nosso plano é justamente esse. Já temos Coreia em Seul e depois Japão em Tóquio, em outubro. Novembro, jogaremos na Europa, justamente por uma questão de logística. E aí a nossa ideia é jogar contra alguma seleção do mundo árabe e também com uma seleção, né, obviamente, africana também. Por quê? Para enfrentarmos, né, as diferentes escolas e tentarmos de todas as maneiras, né, não sermos tão surpreendidos numa Copa do Mundo. Porque, não sei se vocês acompanharam ontem mesmo, né, lá nos Estados Unidos, a seleção da Coreia foi lá e ganhou dos Estados Unidos de 2-0. Quer dizer, evoluiu demais o futebol nas outras nações. A gente precisa fazer esses confrontos, né? E depois, em março, sim, nossa ideia é jogar contra 2 seleções europeias, como a gente qualifica, de nível A. Tem já conversa com algumas, Noriega, mas assim, depende muito da confirmação, né, das eliminatórias, né? Algumas delas, talvez, poderão ter que jogar ainda eliminatórias em... Dá umas dicas aí, vai dar só as iniciais. Qual que tá no radar aí, Rodrigo? Algumas delas podem ter que jogar repescagem em março ainda, né?
E só para essa nós não temos ainda, porque a gente tem que ainda estar em tratativas, né? A verdade é essa. E depois, em junho, para que fique claro, vai depender muito se nós faremos 1 ou 2 amistosos na última data FIFA. Por quê? Vai depender do grupo que a seleção brasileira vai cair e de quando iniciará a Copa do Mundo para esse grupo, né? Porque nós teremos ali apenas 8 dias que antecedem a Copa do Mundo. E, enfim, então a gente está nessa indefinição muito por conta do sorteio da Copa do Mundo, que vai ser no início de dezembro. Mas o que eu posso afirmar é que essas seleções de março, europeias, certamente estarão entre as 10 melhores do ranking. O Fábio Seixas, que é o diretor de comunicação da CBF, diz que está sem ar agora, não está conseguindo respirar Beijo, lá na Granja Fábio. Comari, porque ele está precisando. Isso, olha que para o Fábio não conseguir respirar, é porque ele tá apalhado com o horário. Então você tem que falar com ele, você tem que fazer. Dominou e bateu. Se o Rodrigo não responder uma pergunta minha, eu vou brigar com ele. Com ele não, com o Rodrigo, Fábio Seixas. prazer falar Dudu. contigo, cara. Tudo bem. Essa discussão de treinadores é uma discussão que abrange um programa maior. Eu acho que a gente está vivendo um período de mercado aqui que mudou bastante. Guarda. Eu sei. Mas assim, Rodrigo, que nível que a nossa seleção se encontra hoje, que você analisa aí nas melhores seleções, dentre as melhores seleções do mundo, e eu acho que o Ancelotti na seleção brasileira é a escolha perfeita para o Brasil sair dessa imensa crise que a gente tem vivido. Dodô, primeiro, uma honra estar falando contigo. Me deu muitas alegrias lá no Vasco. Saudade sua. Eu penso assim, que o período que nós vamos ter até a última data FIFA em junho, ela é de recuperar um tempo perdido. Isso é fato, né? Infelizmente, o Brasil não teve a melhor preparação, o melhor ciclo. Então, cabe a todos nós aqui tentarmos diminuir esse gap, que nos afasta, talvez, para alguns, muitos, de sermos ainda uma das seleções favoritas. Eu, particularmente, até nem poderia ser diferente, eu vejo que o Brasil vai chegar bem, temos uma boa geração sim, temos jogadores talentosos, e que agora, e falando, né, com o Ancelotti algumas vezes, ele sabe a dificuldade que ele vai ter em escolher 26 nomes, né, dentre aquela lista larga que constantemente está sendo avaliada. Mas, Dodô, eu tenho muita esperança, sim, que a gente chegue lá a nível de competir com aquelas que, obviamente, são hoje mais favoritas por conta justamente do tempo de trabalho. Aí nós estamos falando de Argentina, de uma Espanha, de um Portugal que está com uma belíssima geração, né? A Alemanha temos que esperar um pouquinho para ver como é que foi. Perdeu o primeiro jogo das eliminatórias, já ganhou hoje. Quer dizer, na Inglaterra. Não tem jeito, o Brasil sempre vai estar entre os favoritos. Eu só tenho a esperança, a crença no trabalho, daqui para lá, que a gente vai conseguir encurtar essa distância para essas seleções. E aí lá numa competição, um torneio, né? A Copa do Mundo é um torneio curto, a gente consiga bater de frente com qualquer uma e decida sempre no talento, que é o DNA do futebol brasileiro. Rodrigo Caetano, muito obrigado. Obrigado ao Fábio Seixas, que agora pode respirar tranquilo, diretor de comunicação da CBF. Obrigado mesmo pela atenção, por esse tempo que vocês dedicaram para a gente ao vivo. Rodrigo, assim, é só assim, ó, já está certo que a Copa de 2026 vão ser 26 jogadores? Como foi a Copa de 2022? É claro, Kleber, no próprio sorteio em dezembro é que tudo isso vai ficar devidamente definido, mas as informações que temos que sim, vai seguir o mesmo padrão.